Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuação à unidade relativa à poesia trovadoresca e desta vez vamos falar das cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio e maldizer têm uma origem muito antiga, no entanto acabaram por se desenvolver mais ou menos ao mesmo tempo que as cantigas de amigo e por isso mesmo vão ter uma maior influência, uma origem mais popular à semelhança das cantigas de amigo. Isso não significa que mais tarde não vão acabar por ter influência também provençal e ganhar então algumas características que venham por esta via. É o caso dos sirventês. Vejam aqui o nome ligado a servir, nomeadamente servir um senhor, que tem origem provençal. E quando falamos no sirventês, normalmente falamos no sirventês moral, pessoal ou político. As cantigas de escárnio e maldizer vão ter características muito peculiares e muito em particular vão ter um caráter documental ainda maior do que aquele que atribuímos às cantigas de amigo e de amor, porque muitas das vezes o ridículo das situações ou as características de certas figuras que terão existido mesmo na nossa sociedade são postas aqui a nu, portanto são desmascaradas e acabam por nos trazer informações sobre aquela época que não encontramos em mais lado nenhum. A linguagem utilizada nestas cantigas é normalmente muito irónica, é uma linguagem muito expressiva, às vezes até obscena, com muitos segundos sentidos, portanto muita polissemia, e vamos acabar por ter aqui cantigas muito vivas, muito cómicas em alguns casos, porque o que interessava aqui era aquela dita intenção crítica mesmo. As cantigas de escárnio e maldizer, de facto, revestem-se de um grande caráter social. Portanto, são muito particulares, muito dirigidas a uma certa comunidade e, por isso mesmo, vão ter temas muito diversos. Temos cantigas, por exemplo, que criticam quem convidava alguém para ir à sua casa e depois não lhe servia uma refeição. Temos cantigas dirigidas, por exemplo, a mulheres da vida, portanto prostitutas. Temos cantigas sobre todo o tipo de situação mais ou menos caricata. Também temos cantigas em que os trovadores criticavam precisamente, por exemplo, o sofrimento de amor que era vivido nas cantigas de amor ou outros sentimentos associados às cantigas de amigo. Portanto, tínhamos estas críticas entre os subgéneros e vamos ter uma diversidade imensa de cantigas de escárnio e maldizer sobre todo o tipo de temática, inclusive até ligadas a momentos da nossa história, como certas batalhas ou certas quesílias que ficaram registadas historicamente. A sátira retratada aqui nestas cantigas revestia-se então de diferentes dimensões. Tínhamos sátira política, sátira religiosa, moral, militar, dos costumes, social, literária, como aquela de que vos falei há pouco, em que uns trovadores gozavam com os outros. Portanto, temos muitos exemplos de diferentes formas de criticar diferentes elementos e diferentes momentos e aspectos da nossa sociedade daquela altura. Daí também, então, esse caráter histórico e documental que associamos às cantigas de escárnio e maldizer. Como já vos disse então, a principal diferença entre as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer tem a ver com o visado ser mais ou menos identificado. Portanto, no caso das cantigas de escárnio, essa crítica é feita de uma forma mais velada, portanto mais indireta, em que é mais difícil identificar o alvo da crítica. E nas cantigas de maldizer, muitas das vezes, o nome do visado está lá mesmo. Estou a lembrar-me, por exemplo, de uma das mais conhecidas, que é a Maria Pérez, a Nossa Cruzada. E vocês vão quase certeza estudá-la ao longo deste ano letivo. No caso das de escárnio, por exemplo, estou a lembrar-me de uma que é o Ai Dona Feia, em que o trovador goza com uma mulher, que não sabemos quem é, mas ele goza com ela porque ela queixava-se que ninguém lhe escrevia uma cantiga de amor. E então ele diz, deixa lá, eu vou-te escrever uma cantiga de amor. E depois chama-lhe feia, velha e louca. Portanto, é obviamente uma crítica, um gozar com uma figura feminina que nós não conhecemos e por isso mesmo acaba por ficar na categoria das cantigas de escárnio.
Deixamos aqui duas variedades destas cantigas, mas normalmente não vos é pedido este tipo de informação em situação de exame. No entanto, é melhor ficarem com essa informação porque ela pode aparecer não só no vosso material de estudo, como nunca se sabe se poderá eventualmente vir a ser alvo de avaliação numa prova final externa. É o caso do joguete de arteiro, que é a típica cantiga de escárnio, e da risadilha, que é a típica cantiga de maldizer. Quanto à forma, já falámos noutras ocasiões da questão do refrão. De facto, podemos ter cantigas de refrão, mas também podemos ter cantigas de mestria, ou seja, que não tinham refrão. Também podemos encontrar cantigas de seguir ou paródias, que, como o próprio nome diz, acabavam por ser uma espécie de imitação que vinham no seguimento de outras cantigas já existentes. E, finalmente, tínhamos as tensões de briga, que era basicamente uma espécie de disputa entre dois trovadores que pegavam na deixa de um para dar continuação então à sua resposta e assim sucessivamente. Terminamos com esta informação resumida que vocês podem encontrar aqui neste quadro sobre as principais diferenças entre as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, e espero que dediquem algum tempo à leitura e análise e interpretação então de diferentes cantigas de escárnio e maldizer. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.